Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Institui a anotação de responsabilidade técnica na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFIA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura e à agronomia fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica. Artigo 2º, a artigo define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia. Parágrafo 1º, a artigo será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, de acordo com resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFIA. Parágrafo 2º, o CONFIA fixará os critérios e os valores das taxas da artigo AD referendum do Ministro do Trabalho. Artigo 3º, a falta da artigo sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na alínea A do artigo 73 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais cominações legais. Artigo 4º, o CONFIA fica autorizado a criar, nas condições estabelecidas nesta lei, uma mútua de assistência dos profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia, sob sua fiscalização, registrados nos CREs. Parágrafo 1º, a mútua, vinculada diretamente ao CONFIA, terá personalidade jurídica e patrimônio próprios, sede em Brasília e representações junto aos CREs. Parágrafo 2º, o regimento da mútua será submetido à aprovação do Ministro do Trabalho, pelo CONFIA. Artigo 5º, a mútua será administrada por uma diretoria executiva, composta de 5 membros, sendo 3 indicados pelo CONFIA e 2 pelos CREs, na forma a ser fixada no regimento. Artigo 6º, o regimento determinará as modalidades da indicação e as funções de cada membro da diretoria executiva, bem como o modo de substituição, em seus impedimentos e faltas, cabendo ao CONFIA a indicação do diretor-presidente e, aos outros diretores a escolha, entre si, dos ocupantes das demais funções. Artigo 7º, os mandatos da diretoria executiva terão duração de 3 anos, sendo gratuito o exercício das funções correspondentes. Artigo 8º, os membros da diretoria executiva somente poderão ser destituídos por decisão do CONFIA, tomada em reunião secreta, especialmente convocada para esse fim, e por maioria de 2/3 dos membros do plenário. Artigo 9º, os membros da diretoria tomarão posse perante o CONFIA. Artigo 10, o patrimônio da mútua será aplicado em títulos dos governos federal e estaduais ou por eles garantidos, se artigoeiras de poupança, garantidas pelo Banco Nacional da Habitação, BNH, obrigações do Tesouro Nacional, imóveis e outras aplicações facultadas por lei, para órgãos da mesma natureza. Parágrafo único. Para a aquisição e alienação de imóveis, haverá prévia autorização do Ministro do Trabalho. Artigo 11. Constituirão rendas da mútua,
e 1/5 da taxa de artigo. AEL, uma contribuição dos associados, cobrada anual ou parceladamente e recolhida, simultaneamente, com a devida aos CRIAs. Terceira, doações, legados e quaisquer valores adventícios, bem como outras fontes de renda eventualmente instituídas em lei. Quarta, outros rendimentos patrimoniais. Parágrafo 1º. A inscrição do profissional na mútua dar-se-á com o pagamento da primeira contribuição, quando será preenchida pelo profissional sua ficha de cadastro geral, e atualizada nos pagamentos subsequentes, nos moldes a serem estabelecidos por resolução do CONFIA. Parágrafo 2º. A inscrição na mútua é pessoal e independente de inscrição profissional e os benefícios só poderão ser pagos após decorrido um ano do pagamento da primeira contribuição. Artigo 12. A mútua, na forma do regimento, e de acordo com suas disponibilidades, assegurará os seguintes benefícios e prestações: e auxílios pecuniários, temporários e reembolsáveis, aos associados comprovadamente necessitados, por falta eventual de trabalho ou invalidez ocasional. Segunda, pecúlio aos cônjuges superstites e filhos menores dos associados. Terceira, bolsas de estudo aos filhos de associados carentes de recursos ou a candidatos a escolas de engenharia, de arquitetura ou de agronomia, nas mesmas condições de carência. Quarta, assistência médica, hospitalar e dentária, aos associados e seus dependentes, sem caráter obrigatório, desde que reembolsável, ainda que parcialmente. V. Facilidades na aquisição, por artigo e dos inscritos, de equipamentos e livros úteis ou necessários ao desempenho de suas atividades profissionais. Sexta, auxílio funeral. Parágrafo 1º. A mútua poderá financiar, exclusivamente para seus associados, planos de férias no país ou de seguros de vida, acidentes ou outros, mediante contratação. Parágrafo 2º. Visando a satisfação do mercado de trabalho e a racionalização dos benefícios contidos no item I deste artigo, a mútua poderá manter serviços de colocação de mão de obra de profissionais, seus associados. Parágrafo 3º. O valor pecuniário das prestações assistenciais variará até o limite máximo constante da tabela a ser aprovada pelo CONFIA, nunca superior à do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Parágrafo 4º. O auxílio mensal será concedido, em dinheiro, por períodos não superiores a 12 meses, desde que comprovada a evidente necessidade para a sobrevivência do associado ou de sua família. Parágrafo 5º. As bolsas serão sempre reembolsáveis ao fim do curso, com juros e correção monetária, fixados pelo CONFIA. Parágrafo 6º. A ajuda farmacêutica, sempre reembolsável, ainda que parcialmente, poderá ser concedida, em caráter excepcional, desde que comprovada a impossibilidade momentânea de o associado arcar com o ônus decorrente. Parágrafo 7º. Os benefícios serão concedidos proporcionalmente às necessidades do assistido e, os pecúlios, em razão das contribuições do associado. Parágrafo 8º. A mútua poderá estabelecer convênios com entidades previdenciárias, assistenciais, de seguros e outros facultados por lei, para atendimento do disposto neste artigo. Artigo 13. Ao CONFIA incumbirá, na forma do regimento, e a supervisão do funcionamento da mútua.
Segunda, a fiscalização e aprovação do balanço, balancete, orçamento e da prestação de contas da diretoria executiva da mútua. A elaboração e aprovação do regimento da mútua. Quarta, a indicação de três membros da diretoria executiva. A fixação da remuneração do pessoal empregado PEI à mútua. Sexta, a indicação do diretor-presidente da mútua. Sétima, a fixação, no regimento, da contribuição prevista no item 2º do artigo 11. Oitava, a solução dos casos omissos ou das divergências na aplicação desta lei. Artigo 14. Aos CREs, e na forma do que for estabelecido no regimento, incumbirá recolher à tesouraria da mútua, mensalmente, a arrecadação da taxa e contribuição previstas nos itens I e 2ª do artigo 11 da presente lei. Indicar os 2 membros da diretoria executiva, na forma a ser fixada pelo regimento. Artigo 15. Qualquer irregularidade na arrecadação, na concessão de benefícios ou no funcionamento da mútua, ensejará a intervenção do CONFIA, para restabelecer a normalidade, ou do Ministro do Trabalho, quando se fizer necessária. Artigo 16. No caso de dissolução da mútua, seus bens, valores e obrigações serão assimilados pelo CONFIA, ressalvados os direitos dos associados. Parágrafo único. O CONFIA e os CREs responderão, solidariamente, pelo déficit ou dívida da mútua, na hipótese de sua insolvência. Artigo 17. De qualquer ato da diretoria executiva da mútua caberá recurso, com efeito suspensivo, ao CONFIA. Artigo 18. De toda e qualquer decisão do CONFIA referente à organização, administração e fiscalização da mútua caberá recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro do Trabalho. Artigo 19. Os empregados do CONFIA, dos CREs e da própria mútua poderão nela se inscrever, mediante condições estabelecidas no regimento, para obtenção dos benefícios previstos nesta lei. Artigo 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, em 7 de dezembro de 1977, 156º da Independência e 89º da República. Ernesto Geisel. Arnaldo Brito. Este texto não substitui o publicado no DOU de 9 de dezembro de 1977.